Fala galera, tudo sus, tudo na paz? Espero que vocês estejam bem na paz e de Rastafari. Galera, seguinte, eu sou o professor César, vou trabalhar com vocês História A. Na aula de hoje nós vamos trabalhar a história pré-história, ou seja, a aula 2. Ah, por que vamos trabalhar a aula 2? Porque nós, antes do isolamento social, já tínhamos trabalhado os conceitos históricos, então dessa vez nós vamos acabar indo para a nossa querida pré-história, beleza? Vou colocar aqui os meus slides para vocês acompanharem, e então vamos lá, peguem suas apostilas e vamos para este belo mundo que é a história. Bom, definimos como pré-história os acontecimentos da história humana anteriores ao surgimento da escrita. É necessário frisar que o conceito de pré-história, como fora apresentado, é de cunho positivista, que tem por característica marcante o apego a fontes oficiais, nesse caso, as fontes escritas, que delimitam o que é e o que não é história. Então, galera, é de extrema importância este processo para entender o porquê se chama pré-história. Esses pensadores acreditavam que o que não tinha registro escrito não tinha história. Pois bem, hoje, atualmente, né, através das manifestações artísticas, a pintura rupestre, os próprios vestígios que a arqueologia colocou para o estudo da pré-história, sabemos que esse termo não é um termo assim muito bem utilizado, né? Mas por uma questão de praticidade, uma questão de prática, uma questão de ficar mais tranquilo e acessível o conhecimento sobre a pré-história, vamos continuar usando este conceito, beleza? A pré-história, galera, agora já vamos falar da pré-história mesmo. A pré-história se estende desde o surgimento dos primeiros hominídeos, ou seja, antepassados dos seres humanos, há aproximadamente 4 milhões de anos, até o advento da escrita pelo Homo sapiens, há aproximadamente 7 mil anos atrás. Ou seja, galera, este período da pré-história, vamos lá, vamos pegar dos primeiros homens que surgiram, os hominídeos, até o Homo sapiens desenvolver a escrita e assim poder fazer essa transição entre a pré-história e a antiguidade, certo? O importante, galera, da pré-história é que ela é dividida em dois grandes períodos que se referem ao processo técnico de trabalho na pedra, ou seja, o desenvolvimento do trabalho na pré-história é de extrema importância. Então, antes mesmo de falar do espaço dos homens pré-históricos na história, temos que colocar duas teorias, né, principais que falam do homem no universo. Pois bem, essas duas teorias que nós estamos falando é a criacionista e a evolucionista. Então, assim, dentre o surgimento humano, o criacionismo está vinculado diretamente ao sobrenatural, onde admite que o universo, a Terra, o homem são frutos de relações mitológicas, sobrenaturais ou divinas. Podemos enquadrar a teoria criacionista às mitologias de criação do mundo, utilizadas por civilizações antigas e também pelas religiões atuais. Então, galera, temos que ter em mente que o criacionismo é uma teoria que explica o surgimento do mundo e do universo através do quê? Das ações sobrenaturais e mitológicas. Então, Deus criou os seres à sua perfeição. Brahma criou Shiva, que criou o outro deus, que criou o mundo, e assim foi. O homem foi moldado do barro à perfeição de Deus. Então, várias religiões, várias teorias acreditam neste processo em que a Terra não foi criada por uma grande explosão, que nós não viemos um macaco, que nós não temos essa questão evolutiva natural, mas sim a questão que fomos criados à imagem e semelhança de uma força superior ou sobrenatural. Bom, temos também a teoria evolucionista. A teoria evolucionista ela é baseada nas reflexões do escritor britânico e naturalista Charles Darwin.
ele teve a ideia que, através da seleção natural, os seres vivos tenham evoluído e se adaptado às condições hostis do planeta. Ou seja, o mais forte sobrevive. Nesse caso, Darwin ressalta que o mais fraco não vai resistir às mudanças climáticas, às mudanças de alimentação, as mudanças geográficas, porque se ele não tiver uma condição da sua evolução para se manter naquele espaço, ele está predestinado a desaparecer. Somente quem consegue se adaptar e evoluir a certos ambientes vão ser, aí sim, os que vão se manter superiores e vão continuar uma linhagem que também futuramente vai se desenvolvendo a cada ciclo, né, a cada mudança do nosso querido planeta Terra. Beleza? Nesse ponto de vista, temos o processo acontecendo com o planeta, que evoluiu consideravelmente desde o Big Bang, e também com os animais, incluindo os seres humanos. Por via científica, essa é a teoria abordada nos materiais didáticos, ou seja, galera, também são trabalhados aí, muitas vezes tem que trabalhar o lado criacionista, é importante falar também dessa teoria criacionista, porque ela cria contrapontos para falar sobre o evoluísmo, como o evolucionismo também cria contrapontos para a discussão criacionista. Então, ambas ali entram em um debate feroz para explicar o surgimento dos seres humanos ao nosso planeta. Beleza? Então, aqui temos a periodização da pré-história. Vamos falar aqui primeiro do Paleolítico, que significa pedra lascada, ou pedra antiga, certo? Foi de 4 milhões a 200 mil anos atrás. Desenvolveram-se bastante técnicas de caça e coleta dos homens da antiguidade, né? Perdão, da pré-história. Houve também um grande desenvolvimento das migrações continentais, ou seja, o ser humano, por buscar sempre algo ou lugar para poder ter uma boa condição de vida, acabou aí migrando e se dissipando pelos continentes. E também temos o processo da evolução humana, beleza? Já no Neolítico, 2 mil anos atrás, a 7 mil anos atrás, temos a evolução neolítica, ou seja, ali o desenvolvimento de uma agricultura, né, junto com a sedentarização dos seres humanos. Ou seja, eles chegaram em regiões onde era muito mais prático ficar e trabalhar, né, observando a natureza, vendo como se desenvolvia e tendo controle sobre o processo de plantio. Eles acabaram fixando moradia em certas regiões, principalmente o que chamamos de crescentes férteis, né, regiões próximas aos grandes rios, né, e acabaram ali se sedentarizando. Ou seja, eles acabaram ficando ali, criando a sua horta, criando a sua plantação, criando a sua família, criando animais, que também é muito importante, essa questão de domesticação de animais, e assim por diante. Utilização de metais, utilizando aquilo justamente para um desenvolvimento melhor na agricultura e na caça, e lógico, com tudo isso, acabou indo aí também o desenvolvimento de aldeias para vilas, de vilas para cidades e de cidades para grandes civilizações. Tranquilo? Vamos falar uma coisa muito importante aqui do período paleolítico, que é justamente esse processo aqui. Galera, do período paleolítico, ele tem uma questão bem rudimentar. E por quê? Porque o homem, durante esse processo, o ser humano durante esse processo, ele ainda estava em um processo de evolução extremamente forte, mas extremamente forte mesmo. Então, todos os seus instrumentos eram rústicos, eram feitos de pedra mesmo. Batiam a pedra, ficava uma lascona lá, ou essa lascona cortou a mão, pô, dá para cortar a carne? Vamos usar essa pedra para cortar a carne. Então, buscando ali sempre uma sobrevivência imediata. E esses humanos que tinham essa cultura de caça e coleta, eles eram nômades, como eu falei para vocês. Eles buscavam outros ambientes, buscavam outras regiões para ter ali o quê? Uma melhor condição de vida. Porque, galera, pensa, é assim, ó, você chegava lá no lugar, você é um australopithecus, certo? Você é um australopithecus. Você não manja de colheita, você não manja de criar animal, você não manja de plantio, você não manja de fazer ferro, chumbo, cobre, essas coisas. Você tem uma pedra
para você utilizar para bater na cabeça do bicho selvagem lá que vai te pegar. Com aquilo, ele conseguia se manter dentro da região. Por quê? Porque utilizando a pedra para matar o bicho, ele usava para caçar, usava para cortar carne, comia carne crua, utilizava todos os recursos naturais daquele ambiente, daquela região. Acabou, bicho, falou, valeu, vou embora, vou para outro lugar. E assim ele ia. Só que assim, ele não ia sozinho, ele ia em grupos. Cada vez mais ele ia para outras regiões. E isso fez com que, às vezes que ele vinha de uma região quente, ele ia para uma região fria, ele tinha que desenvolver novas habilidades naquela região. Ele tinha que desenvolver novas formas de sobrevivência naquela região. E com isso foi surgindo a evolução humana. A necessidade fez com que o corpo humano mudasse, que a forma de adaptação à região mudasse, que os instrumentos mudassem. E isso foi graças a esse processo de nomadização. Há também uma questão extremamente importante, galera, quando falamos do Paleolítico, que é essa questão do fogo e da questão mística. Ou seja, quando estamos falando do Paleolítico, a gente está falando ali dos primeiros contatos e a primeira forma que os homens começam a organizar ali o fogo, eles começam a fazer uma manutenção do fogo. Eles começam a ter o quê? Um certo respeito, uma certa espiritualidade por aquele objeto fogo, né? Por aquele elemento fogo, objeto, elemento fogo. Aquilo contribuiu para que ele tivesse ali uma melhor condição para poder sobreviver. Beleza? Então, isso tudo entra não só em um processo de desenvolvimento do trabalho, mas entra também no desenvolvimento da evolução. Então, olha lá. Vamos falar primeiro Vamos pegar o Australopithecus, beleza? Vamos lá. Australopithecus, ser mais próximo do gênero Homo. Era caçador, coletor e nômade. Então, Australopithecus, nosso amigão Australopithecus, era aquele que buscava dentro do nomadismo a caça e a colheita, certo? Tendo a forma de um macaco, ou seja, mais próximo, né, dos nossos amigos primatas, dos nossos irmãos macaquinhos, eles acabavam tendo uma diferenciação porque eles eram mais eretos, certo? O legal, galera, dos homens australopitecos e mulheres australopitecos, né, todos os seres vivos dessa fase evolutiva, é que eles tinham uma força extremamente grande. De todos os outros, ele era o mais forte. Por quê? Porque ele não precisava usar muito o raciocínio, mas sim a força física para se manter. Certo? Então, de todos, ele ainda não era ereto, tudo ele era encurvado, então a musculatura, você pode até perceber aqui, ó, que ele é o mais bombadão aqui da turma. O resto vai meio que, né, atrofiando o corpinho, né, vai deixando um pouquinho mais de lado, quando chega no homem sapiens ali já tá mais magrelão, pá. Aqui não, você viu que ele é músculo, o bagulho era forte. Por quê? Porque a força para ele era extremamente importante, era a forma dele sobreviver. Então, isso é uma forma muito importante, também uma coisa muito legal de se ver no nosso irmão Australopithecus. Bom, temos também aqui uma questão interessante, que o fóssil descoberto na África, né, o fóssil mais antigo é a Lucy, é uma mulher, e ela foi descoberta em 1974, e com aproximadamente aí uma idade de 3,2 milhões de anos. Então, esses são os nossos irmãos australopitecos. Eles são a primeira forma de hominídeos que nós temos, né, aqui no nosso planeta Terra, beleza? Nosso segundo amigo ali é o nosso amigo Homo habilis, perdão, que é o homem habilidoso. Este também caçador, coletor e nômade, mas com maior ismo, ou seja, com a melhor forma de se lidar com ferramentas. Sabia produzir melhor suas ferramentas, sabia produzir melhor os utensílios, as suas armas, né? Foi eles que começaram ali a utilizar o barro para fazer uma cumbuquinha, para pegar uma água, entendeu? Sabiam ali utilizar melhor a espada não, a lança, fazer uma faquinha de pedra, tudo isso por quê? Para manter a sua sobrevivência, né? Para caçar, para poder colher, às vezes utilizava para pegar frutos maiores, né, nas árvores, mas também para se defender de outros grupos humanos. Então é Homo habilis, né,
o homem habilidoso, porque ele tinha habilidade de poder fazer aí a sua forma de sobrevivência. Tranquilo? Bom, nós temos também aqui o Homo erectus. Homo erectus. Vamos lá. É o primeiro hominídeo a andar com a postura ereta, facilitando sua fuga de predadores e facilitando suas caças. Caçador-coletor, intensificava sua aproximação com o sedentarismo quando descobre a manutenção do fogo, item necessário para a sobrevivência dos homens primitivos. Ou seja, galera, dentro desse processo aí já existia um culto, né? Existia uma fascinação pelo fogo, mas foi no homem erectus que conseguimos, né, ver aí uma melhor controle, uma melhor desenvoltura dentro desse processo aí de sobrevivência, né? O homem de Neandertal é um homem um pouco mais próximo ao homem moderno, assim, né? Tinha uma fisionomia com mais desenvoltura, o cara ele tinha um pouco mais de habilidade, ele não era mais tão travadão quanto os outros dois, os outros três, né? Ele já tinha um pouquinho mais aí de vamos dizer, elasticidade, por assim dizer. Então, ele conseguiu chegar a um estágio mais forte na questão tanto do raciocínio, ou seja, ele já não precisava mais usar tanto a sua força, porque ele já conseguia organizar e ver como podia colher melhor, caçar melhor dentro do seu ambiente, como também, né, tinha essa manutenção de usar o fogo em atos mais ritualísticos, né? É aí que começa os homens da caverna a usar os rituais com fogo, começam a utilizar uma forma mais voltada à arte rupestre, que eles tinham aquela ideia de fechar a alma do animal na parede. Então, assim, é uma pessoa, é um ser humano, né, que foi desenvolvendo melhor e foi tendo as suas facilidades aí ao decorrer da evolução. Lógico, assim como os outros, também teve suas dificuldades, por ainda não ter um desenvolvimento intelectual ou até físico extremamente forte, né, como o Homo sapiens, mas também teve ali uma força para os desenvolvimentos dos seres vivos. Homo sapiens. O Homo sapiens, galera, já é o homem mais moderno, né, que já desenvolveu aí um intelectual melhor, que já teve um pouquinho mais de força, para pensar algo aí na questão de organizar uma sociedade, a questão de fortalecer os laços entre os membros da sua comunidade, fortalecer os laços religiosos. Então, é ele que começa ali o processo de sedentarização, o Homo sapiens, dentro do período, né, olítico. Beleza? Tranquilo? Vamos dar continuidade aqui. Então aqui, ó, caminho aqui, África, vai para a Europa, Ásia, vai contornando aqui, vai subindo lá, da Ásia vai para a Sibéria, aí da Sibéria vai para o Alasca, aí da Alasca vai para a América do Norte, América do Sul. Mas também teve uns que vieram para cá e já caíram aqui, ó, pela Oceania e também, ó, da Polinésia ali já foram para América do Sul. Então todo esse processo de caminho da humanidade, né? Esse processo de povoamento da humanidade foi graças aos seres vivos da pré-história, né? Então, por isso que muitas vezes existe essa relação até de aparência, né, entre alguns grupos humanos aí, beleza? Bom, arte rupestre. A arte rupestre. Essa arte é uma arte extremamente importante para nós entendermos a questão de expressão e até de fonte histórica, né? Como a gente falou lá no começo, não tinha essa ideia de que existia uma história na pré-história, porque não tinha nada escrito. Mas, galera, a arte rupestre é uma manifestação humana. A arte rupestre é um escrito humano. É um fator que colabora para o entendimento daquela sociedade, certo? Ó, aqui o que a gente pode ver? Aqui tem um boi, ele parece ter um cachorro. Tem alguns outros seres ali que parecem seres marinhos, não sei. Eles, o que eles faziam? Eles viam as coisas na natureza e eles registravam aquilo. Então aquilo não era somente tipo vou pintar a parede da minha caverna para ficar da hora. Não.
foi uma forma de expressão, foi uma forma de ensino. Eles deixavam aquilo registrado para as futuras gerações que ali iam habitar também soubessem como se desenvolver dentro daquela região, dentro daquela vida, né? Então, assim, a primeira manifestação humana foi a arte rupestre, certo? Depois que foi desenvolvendo o que é? As outras formas de manifestação, como a questão da escrita. Então, a primeira forma de desenvolvimento mesmo, de manifestação mesmo que a gente vê da humanidade, é a arte rupestre. Tranquilo? Bom, então vamos lá. O período neolítico, né, estende de 12 mil anos atrás até aproximadamente 7 mil anos atrás, também conhecido como Pedra Lascada, ficou extremamente conhecido pelos utensílios mais sofisticados devido à utilização dos metais. Neste período, o que ocorre? A Revolução Agrícola, o desenvolvimento da agricultura. Opa, não preciso mais caminhar quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros para chegar até um lugar aonde há uma alimentação. Não. O que eu vou fazer? Agora eu vou aprender a plantar. E como eles aprendiam, galera, é tudo observação. Às vezes a gente aprende as coisas na vida e observação, é natural do homem, tá entendendo? Pô, observa a pessoa fazendo tal coisa. Vou lá e repetição. O ser humano também foi isso, foi a repetição do que a natureza fazia. O que acontece? Como o Homo sapiens já tinha um desenvolvimento intelectual mais avançado, ele acabou contribuindo melhor nessas fases da agricultura. E outra coisa que também é de extrema importância é a domesticação de animais. Ele não precisava mais sair correndo atrás dos bois. Ele aprendeu o quê? A circular ali o boi, a cercar os bois. E ali ele teria carne sem necessidade de correr o risco de caçar e, né, acabar vindo a morrer aí por algum desastre ou ataque de um animal ou de outros grupos humanos. E isso, graças ao desenvolvimento da agricultura, temos o processo de sedentarização. Pô, não vou mais andar. Chega, cansei, tô suave, tô tranquilão. Sei onde comer, sei o que buscar, sei onde pegar. É aqui agora. Por quê? Porque agora eu tenho um espaço de alimento, certo? Eu tenho aonde comer. Então eu não preciso mais atrás para evoluir. Aonde eu ficar, eu consigo desenvolver. Por isso, galera, que dentro desse processo de desenvolvimento agrícola, do processo esse processo de sedentarização, nós temos aí o surgimento das primeiras civilizações, que a gente chama de revolução urbana. Justamente nesse processo onde as aldeias ali iniciam, certo? Onde começa ali a formar os grupos humanos, né? Um sistema comunal ali primitivo. Começa numa tribo, depois vai para uma vila, depois para uma cidade, depois para uma grande civilização. Tudo isso, lógico, buscando o quê? Sempre ter o controle de quem vive nessa região. Aí começa, dentro dessa evolução urbana, começam os processos de quê? De burocratização da família, aonde o homem é o mais forte, aonde a mulher fica mais voltada às questões domésticas, aonde o guerreiro mais forte é o líder da tribo, ou da vila, ou da cidade, e também vai tendo aí a divisão das pessoas que têm contato até com o divino. No caso aí, aparecendo os primeiros líderes religiosos. Tudo isso foi dentro da nossa querida Revolução Urbana. Beleza? Os primeiros, os principais, né, assentamentos neolíticos, ó. América do Sul, América Central, África, Ásia, Oceania, Europa. Graças ao quê? Primeiro começou tudo graças ao processo de nomadismo. Depois veio o processo de sedentarização, né? E o último, mas não menos importante, é justamente o período dos metais. O que acontece, galera? Durante o período dos metais, que é de 7 mil anos atrás, tudo começou a ser feito a partir da fundição de minerais. Ou seja, o cobre, o bronze, acabaram substituindo a pedra.
a manufatura de ferro só começou, efetivamente, né, há 4 milhões de anos atrás. Mas esse período, quando ocorreu a Revolução Urbana, as aldeias que se formavam, né, às margens dos rios, se transformaram em grandes cidades e futuramente grandes civilizações. E o que eles precisavam disso, galera? Eles precisavam de ter armamentos mais fortes. Por quê? Justamente quando você está em uma região, perdão, fértil, uma região onde tem muito, mas muito, muito mesmo, produtos naturais, onde a colheita é boa, onde planta cresce, onde tem uma grande aglomeração de animais, certo? Isso vai gerar em outras cidades, né, em outras civilizações, em outras aldeias, um certo desejo de conquista. Então, muitas vezes, a utilização do ferro, do bronze e do cobre em armas para a guerra também foram necessárias, justamente para proteger as regiões, como também para atacar e dominar regiões. Porque pensa, né, galera? Muita comida, muita gente, pouco espaço, não dá boa. Então, o que tem que fazer? Tem que meter a cara na pista, tem que ir atrás de melhor território. Então, isso fez com que a idade dos metais, né, mesmo o metal já sendo utilizado lá 4 mil anos atrás, né, antes desse processo, tudo já no Neolítico já tinha esse uso, a idade dos metais, ela tem um desenvolvimento melhor dessa fundição desses minerais e assim acaba contribuindo muito e muito mais para a humanidade. Depois, quando chega a idade dos metais, aí entramos sim nos processos das grandes civilizações, que quando vem o surgimento da escrita, beleza? Pessoal, espero que tenha gostado. Um grande abraço aí para vocês, muita luz, muita força. Qualquer dúvida estão aí à disposição, beleza? Tranquilidade aí e falou, valeu.